Eu adoro bandas de rock e metal e eu agradeço isso graças a duas pessoas. Eu agradeço ao meu professor de música do 5º ano e eu agradeço ao criador de Guitar Hero 3. Ou todos os guitarreiros em geral, eles têm músicas muito boas. Eu lembro no dia que eu comprei esse jogo, eu tava recém saindo do colégio, era um dia com muita chuva, eu tinha que pegar ônibus, mas eu pensei, cara, por que não pegar um jogo antes pra levar pra casa? Afinal, eu tinha recém comprado um PS2, então nada mais justo do que conseguir alguns joguinhos ali pra ele comprar, né, os famosos 3x10. Só que no meu caso foi 3x15, porque por algum motivo eles deixaram o preço fixo de R$5. O Brasil tá foda hoje em dia. O antigo Adrian não sabia que existia a OPL, então acabou comprando R$20 em jogos que a maioria deles não funcionou, somente 1 ou 2 por aí, até que ele finalmente acabou descobrindo a questão do OPL, comprou o OPL e até hoje tá feliz com seu PS2 e a TVzinha de tubo de 32 polegadas, ou 40, ou até menos, não sei. Mas uma coisa é certa, após eu conseguir esse jogo, eu acabei desenvolvendo uma paixão por jogos de ritmo. Jogos de ritmo são jogos pra tu se pagar de fodão, achando que sabe tocar alguma música, por causa que tu tem aquela guitarrinha que você conecta no seu PS2 para jogar jogos estilo Guitar Hero, só que na verdade você nunca encostou numa guitarra de verdade na sua vida. Desculpa a ofensa. Após eu zerar Guitar Hero 3, eu decidi baixar algumas modificações do jogo para PS2, como modificações que dão músicas brasileiras, como Barões da Pisadinha, Rita Lee, Charlie Brown Jr. também, sei lá, Sandy Júnior, Banda Angra, Massacration, enfim, um monte de música brasileira. Mas também tem algumas modificações que trazem somente bandas específicas, como uma que eu tô jogando atualmente do Guitar Hero 2, que é somente de Linkin Park, e também tem alguns que trazem aberturas e endings de anime também, ou músicas de J-pop, tipo Baby Metal. Enfim, existem muitas modificações para fãs de Guitar Hero e o tipo de música que tu quiser ouvir varia de pessoa para pessoa e eu acho isso muito bom. A comunidade de Guitar Hero é absurda de boa. E graças a isso eu acabei me aventurando em outros jogos de ritmo, como Friday Night Funk, Taiko no Tatsujin, que eu geralmente jogo quando eu vou em algum shopping, né, que geralmente tem lá. Sabe aquele fliperama que você vê gigantesco, com 2 tambores e um tambor vermelho, um tambor azul, e você tem que ficar batendo no tambor? É basicamente esse jogo de ritmo e eu acho ele muito bom. E após jogar vários desses jogos, eu acabei me questionando qual que foi um dos primeiros jogos de ritmo já feitos. E eu acabei descobrindo isso e, inclusive, eu considero esse primeiro jogo de ritmo como um dos melhores jogos de ritmo que eu já joguei na minha vida, especialmente o segundo, porque o primeiro eu não consegui jogar porque eu não tenho o PlayStation 1 ainda, que é Parappa the Rapper. Parappa the Rapper já foi um ícone extremamente grande na Sony, muitas pessoas conheciam ele na época, até porque o jogo dele de PlayStation 1 fez muito sucesso, tanto no Japão quanto também lá nos Estados Unidos, mas nunca aqui no Brasil. E eu, como sou um cara que conheço muitas coisas que aqui no Brasil as pessoas nem fazem ideia do que seja, hoje eu vim falar sobre mais uma delas, que é Parappa the Rapper. Mas antes, aquele meu esquema de sempre, dá like, se inscreve no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações dos meus vídeos que saem toda quarta-feira às 2 da tarde. E eu agradeço muito pelo reconhecimento dos últimos 2 vídeos. Na verdade, de todos os vídeos, independente do número, independente de curtidas, eu agradeço várias pessoas por quererem ouvir alguma coisa que eu tô falando, ver algum vídeo meu. Eu sou muito grato por isso. Falando nisso, enquanto eu tô editando esse vídeo, a gente tá com a marca de 250 inscritos aqui no canal e eu agradeço de verdade por esses 250 inscritos. Eu acho isso muita coisa, que nem eu falei no vídeo anterior. Se isso não cabe na minha casa, pra mim é grande coisa. Eu espero que mais pessoas venham ao meu canal pra poder, né, curtir as coisas que eu faço, se inscrever pra poder assistir as coisas que eu falo, edito, enfim, eu agradeço de verdade isso. E enfim, né, recado dado, bora pro vídeo.
Então bora começar pelo começo. Parappa the Rapper foi desenvolvido pela empresa Nana Onsha e publicada pela Sony, o que faz o Parappa ser um dos vários personagens característicos dos exclusivos da PlayStation. O jogo foi criado pela colaboração de Masaya Matsuura e Rodney Greenblatt. O Masaya, originalmente, ele é produtor musical, o que faz com que ele seja obviamente responsável pela trilha sonora do jogo, que é uma maravilha, meus amigos. O jogo se baseia no estilo de rap e hip hop da época e, como está no título do vídeo, ele é considerado o primeiro verdadeiro jogo de ritmo. Antigamente a gente tinha vários jogos que envolviam ritmo, mas também era algo à parte. Agora Parappa the Rapper foi o primeiro jogo a ser feito com o propósito de ser um jogo de ritmo 100%, no qual você controla o Parappa e você vai tendo que clicar nos botões no momento exato para fazer uma música. Pelo fato dele ser o primeiro jogo de ritmo, a jogabilidade dele é algo meio diferente do que a gente é acostumado de ver. Para entender mais ou menos, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do jogo. No jogo do Parappa the Rapper, o objetivo é percorrer cada uma das fases cantando conforme o seu professor vai cantando junto. Geralmente, entre muitos parênteses, os professores, né, muitos parênteses mesmo, do Parappa são pessoas do cotidiano dele que tentam ensinar algo ao Parappa, como um alce que ensina o Parappa a dirigir e uma cebola karateca. Enfim, no jogo, o objetivo do Parappa é conquistar uma garota que ele é apaixonado chamada Sunny Funny. Só que assim que ele tenta se aproximar dela, ela acaba trocando ele por um mandrake que anda de moto. Não, pera aí, isso aí tá errado. Ele acaba sendo intimidado por um cachorro chamado Joy Shin, no qual o Parappa quer ser exatamente igual para poder conquistar o coração da Sunny Funny e também ser um grande herói. Basicamente, ele quer ser um herói, tanto que até lança a famosa frase dele que é I gotta believe. I gotta believe! Mas, enfim, ele quer ser um super-herói e por esse motivo ele pensa, vou aprender karatê com uma cebola. Welcome to the Fruits Dojo. Mais especificamente, o Chop Chop Mr. Onion, que instrui o Parappa a aprender karatê e também a ser romântico, mas isso aí a gente vai ver só na sequência. Mas resumidamente, o sistema do jogo consiste nesta linha acima dos personagens, no qual aparecem alguns símbolos do controle, e é a mesma coisa de sempre, apertar o botãozinho na hora e mandar a rima braba. Tanto que se tu acertar várias notas, os professores do Parappa simplesmente deixam ele lá cantando sozinho pra tu mandar aquele freestyle. Só que às vezes é meio esquisito o freestyle que o cara lança, porque pode apertar qualquer botão que tu quiser e acaba ficando um bagulho mais ou menos assim. Após Parappa aprender karatê, o Parappa não faz merda nenhuma, porque originalmente ele queria aprender karatê pra defender os amigos dele, incluindo a sua amada Sunny, de um sem mãe que quer encher o saco da turminha do Parappa. Mas o Joey Shin encheu tanto o saco desses caras que eles literalmente desmaiaram, então o fato do Parappa aprender karatê foi útil pra absolutamente nada. Mas enfim, após isso, o Parappa e os amigos dele pensam em ir pra praia. O problema é que eles não têm carro e muito menos alguém que saiba dirigir sequer uma betoneira. Até que enquanto eles conversam, aparece novamente o Joey Shin com o carro do tamanho da cidade onde eu moro, e Parappa pensa que com ele aprendendo a dirigir, ele poderia levar a Sunny Funny pra qualquer canto, e por isso ele vai tirar uma carteira de motorista com uma alce que não é muito mencionada após a fase no qual ela aparece. E após Parappa atropelar geral enquanto aprende a dirigir, ele rouba o carro do pai dele e vai atrás da turminha dele pra geral ir pra praia. Até que em um momento ele fica pensando na Sunny de novo enquanto dirige, e como ele não é morcego pra enxergar com ecolocalização, ele bate o carro e morre todo mundo, e assim acaba o primeiro jogo. Mentira, gurizada, todo mundo fica bem exceto o carro que se arrebenta todo. E o Parappa fica nervoso, já que ele bateu o carro do pai e vai ter que vender 47 rins pra pagar o conserto. Só que como ele não tem tudo isso de rim e ele não quer se aliar ao crime, ele decide conseguir um emprego mesmo. Então ele acaba conhecendo um sapo que canta reggae brabo demais, e após ele vender os produtos vencidos ali, vender umas águas aqui, ele acaba conseguindo dinheiro e consegue comprar um carro novo pro pai dele. Após isso, o Parappa descobre que amanhã é aniversário da Sunny e Parappa fica encarregado de cuidar do bolo de aniversário dela, enquanto os outros vão organizando a festinha, o guaraná, o trampolim, o balão cheio de bala pra estourar. Cara, tô ficando velho mesmo, né? Puta merda. Mas enfim, o Parappa chega numa loja de bolos e pega um que perde pro bolo de Joey Shin, que é imenso de grande, e algo que ele tem maior do que o bolo é com certeza uma imbecilidade absurda, porque ele derruba o bolo do Parappa. Com isso, o Parappa acaba ficando sem dinheiro para um outro bolo e pensa, pô, vou fazer o meu próprio bolo. Então ele vai lá pra casa dele, bota uma palmeirinha na televisão e começa a cantar e faz um bolo. E vamos esquecer o fato de que a galinha que tá ensinando ele a fazer bolo usa ovos para poder fazer bolo.
o que se categoriza como um possível canibalismo. Enfim, após o Parappa fazer um bolo fodástico, geral se junta pra aniversário, só que o Parappa come muito bolo e acaba ficando sozinho com a Sunny. E o resto eu não posso mencionar no vídeo, porque senão eu perco o canal que eu mal lancei. Mas na real, o que acontece é que o Parappa, por ter comido muito bolo, fica com má vontade de fazer cosplay de Goku criança, então ele precisa urgentemente correr pro banheiro. E o maior problema é que quando ele encontra o banheiro, ele tá com a fila com todos os personagens do Parappa, e pra ele dar uma cagada suprema, ele precisa soltar o verbo pra cima de todos os professores dele novamente. Após o Parappa achar que é o Art do Terrifier e cagar todo o banheiro, ele acaba encerrando o jogo com a Sunny entregando uma cartinha pra ele e eles marcando de sair juntos e vão por uma festa, e assim se encerra o primeiro jogo. Esse jogo é muito trio, os gráficos dele são muito coloridos e divertidos, ele é muito inovador no gênero dele e muito divertido nas músicas, especialmente. A música dele é sensacional, eu recomendo vocês jogarem especialmente pelas músicas que são muito únicas. A história é bem leve e simples, prende até o final, o que não é muito difícil, afinal esse jogo é muito curto, ele só tem 6 fases, você termina ele em um dia, e você pode até seguir pro próximo, que também é muito curto, mas ele tem algumas fasezinhas a mais, enfim, mas os dois são muito curtos, então você pode gerar os dois em papo de menos de um dia, ou menos até de tipo 2 horas. E antes da gente partir pro segundo jogo, eu peço encarecidamente para os meus incríveis telespectadores a se inscreverem no meu canal, curtirem, ativarem o sininho e por aí vai, para não perder os vídeos aqui do canal, e também isso é muito recompensador para mim, afinal eu não ganho nada fazendo isso, e eu agradeço muito quem tá me ajudando, né, compartilhando o vídeo, né, dando engajamento, isso é muito bom de verdade. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 300 inscritos, e isso é muito bom de verdade, né. No momento eu tô gravando e editando esse vídeo, né, após o lançamento do vídeo do GTA 6, então eu não sei se semana que vem a gente vai ter mais inscritos, mas eu espero que sim. Mas agradeço quem tá me apoiando agora desde o começo, né? A gente assim tá começando o canal, a gente já tá com 4 vídeos no total, né? Sendo esse o 5º vídeo que eu tô lançando agora. E isso é muito bom de verdade. Eu consegui um reconhecimento que eu não imaginei que eu iria conseguir logo no 3º vídeo. E isso me deixa muito feliz e muito obrigado de verdade. Eu espero que esse vídeo também alcance mais pessoas, pra elas virarem tanto fãs do meu conteúdo, como também do meu canal, enfim, por aí vai, tá ligado? Das coisas que eu apresento aqui, sabe? Inclusive, né, falando sobre conteúdos, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre estéticas novamente, e incluindo uma estética muito nostálgica, então esperem pra esse vídeo, porque eu tô me empenhando também bastante nele. E, enfim, recado dado, então bora pro próximo jogo. Eu prendi o pinto na porta do carro. Você prendeu o pinto na porta do carro. Detalhe que eu tô gravando essa segunda parte agora de madrugada, por causa que eu procrastinei muito. Mas enfim, a história se inicia com o Parappa the Rapper reclamando que ele só vive comendo miojo após ganhar um estoque absurdo durante um sorteio. Até que enquanto ele ia na casa da Sunny Funny, ele já tava tão puto de comer miojo e pensou que agora ele poderia dar um tempo. Daí o cara vai lá e tem que comer miojo de novo. Porra, cara, pelo amor de Deus. Até fica meio complicado, porque a Sunny chama ele de bebezinho, porque ele não quer comer o miojo, pá, né? E aí ele acaba se sentindo mal, achando que ele pode ser substituído pelo Joey Shin, que sim, esse mano aparece, mas ele não aparece tanto comparado ao jogo anterior. Daí o Parappa, emputecido com o miojo, decide ir numa hamburgueria. Até tudo bem. Só que daí lá tem miojo também, e o pessoal que trabalha lá na loja fica tudo se fazendo porque não conseguiam fazer um hambúrguer sequer, porque o dono do restaurante foi contratado por Vascão. Mas daí o dono fica mordido com um bando de Zé Bundão que ele contratou para poder cuidar do lugar, incluindo o próprio filho, e ele acaba aí surgindo para poder fazer um cheeseburger boladão, junto com o Parappa, que obviamente vai ajudar ele do jeito que ele sabe muito bem, que é soltando o verbo. Após o Parappa salvar a vida de várias franquias de fast food com essa rima braba que ele soltou, ele acaba descobrindo que tá rolando uma nudilization, onde todas as comidas do mundo estão virando miojo. Então o Parappa, o hater mais forte da Nissin, decide ir atrás do pai dele para resolver todo esse esquema do miojo. Enquanto isso, o pai do Parappa tá montando uma máquina que era para desmiojar as coisas. Meu Deus, eu tô falando muito miojo nesse vídeo, mas acidentalmente a máquina faz ele diminuir de tamanho junto com o pai da Sunny, que tava junto com ele durante a construção do projeto. E enquanto os dois estão pequenos, o Parappa e o seu amigo PJ Barry chegam em casa e acabam se distraindo com um programa de exercícios passando na TV, que tem como apresentador, olha só, o Chop Chop Mr. Onion, um personagem do primeiro jogo, que tá aqui para poder fazer uma planilha de treino chamado Karatê do Amor. Time to get romantic, yes indeed.
this that's for sure. The kick punch style remains very secure. Never bending, always a fast to make a move. This time we get down nice and smooth. Ha 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 ha. E após os dois quase se pegarem durante o programa, eles acabam também acidentalmente se encolhendo de tamanho devido ao animal do pai do Parapa ter colocado o botão do aparelho que diminui as pessoas no controle remoto da TV, porque esse cara, ele é burro pra caralho. Após isso, outros personagens acabam aparecendo na casa do Parapa e um folgado rouba o controle do Parapa pra assistir TV e acaba diminuindo todo mundo de tamanho. E após isso, do nada, aparece o personagem Guru Ent, que sempre foi pequeno pra dar uma filosofia sobre ser grande, pá. E esse cara é simplesmente uma das melhores músicas do jogo todo, na minha opinião. Mas enfim, após tudo isso, geral volta ao normal, incluindo o Guru Ent, e acaba aparecendo a fundação da gurizada que tá transformando tudo em miojo. E não tem muito mistério, é só os malucos que querem transformar todos os alimentos em miojo mesmo. Não tem muita coisa além disso não. Mas mesmo assim, o coronel, que é o pai da Sunny, ele acaba organizando um exército muito louco para poder acabar com esse crime absurdo que são os miojos. E o Parapa acaba treinando lá também, afinal ele quer se tornar um adulto poderoso, forte pra Sunny Funny, e acaba sendo treinado pela instrutora Musisha. E após a cantoria, enfim, eles acabam sendo treinados e acidentalmente destroem uma academia, mas enfim, isso não é muito importante, umas pessoas morrem aqui e ali, mas faz parte. E eles acabam encontrando os caras com um cabelo imenso de grande que não param de crescer mais e mais. O Parapa foge da cabeleira dos caras e entra num salão de beleza com um bicho esquisitão que tá cortando o cabelo de geral de maneira estranha e desafia o Parapa a cortar o cabelo dos clientes dele. E filho da puta, não sabe cortar. Eu falei pra ele, eu vou fazer um mid fade. Esse arrombado me fala, mid fade? Eu vou tentar. Filho da puta, como que você vai tentar, o seu arrombado? Como que você é um desgraça de um barbeiro e me fala pro cliente que vai tentar? Após o Parapa meter um mid fade em geral, o Parapa leva uma máquina suspeita encontrada no salão pro pai dele analisar. Nisso, ele descobre que tem uma fita de videogame que possivelmente é a causa por trás da lacração no mundo dos miojos, e o pai do Parapa bota esse jogo pra rodar no aparelho VR. Daí o Parapa já ativa o modo Bruno Hatak, que vai soltar um verbo enquanto joga no VR. O pior é que essa fase, ela lembra muito a última fase do primeiro jogo, no qual a gente tem que reencontrar todos os nossos professores para poder lutar contra eles. Aqui é a mesma coisa, a única coisa que muda são os professores, né, que são professores diferentes, e também o cenário, que antes se passava num banheiro público e agora é num jogo de videogame. Não que os dois não se passem no jogo de videogame, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Após jogar 1800 horas de VRChat, o pai dele coloca o cartucho no desmiojador e a partir daí rola a ladaia final. Geral se equipa e vão atrás dos funcionários da Nissin, e daí os caras transformam um prédio em miojo, fica disparando doce nos tanques de miojo, que na real não tinham pessoas controlando, e sim bonecos, e tudo estava sendo controlado por alguns cabos que a turma do Parapa seguiu e encontrou uma base secreta na qual revela que o coronel dos miojos é nada mais nada menos do que o filho do dono do restaurante lá do começo do jogo. Ele conta que odeia hambúrguer por conta do pai dele, que só falava sobre hambúrguer, cozinhava hambúrguer e se bobear o cara assinava até OnlyFans de hambúrguer. Nisso o guri ficou mordido e queria transformar tudo em miojo, mas obviamente o Parapa não deixa isso acontecer e solta o verbo pra cima do cara. Pizza, burritos, they all taste good. As long as they got noodles, the king of all food. As long as they love food, then anything's cool. Após isso, tudo se encerra com geral se unindo e o Parapa cantando, e enfim, final simples de desenho da DreamWorks em que o vilão dança, e é isso aí. Vocês puderam ver, a sequência deu uma viajada legal na história, mas honestamente eu acho bem divertido, além de que a gameplay ficou mais fluida e as músicas tiveram uma qualidade melhorada junto com a produção, que é maravilhosa. Infelizmente essa é a única coisa que a gente tem por último de Parapa The Rapper. Depois disso não teve nenhuma continuação do jogo. A única coisa que a gente chegou a ter mesmo foi uma participação especial do Parapa no jogo PlayStation All Stars, que é quase como se fosse um Super Smash Bros, só que da PlayStation, com personagens como Kratos,
Kratos, o Ratchet Clank, o Jack Dexter, o Nathan Drake e incluindo o Parappa the Rapper. Ah, ele também tem um anime, então caso vocês queiram que eu faça uma review sobre ele, comentem aqui embaixo que eu faça um vídeo somente falando sobre o anime de Parappa the Rapper. Mas enfim, gurizada, é isso, espero que tenham gostado. Por favor, não saiam sem dar um like, sem se inscrever, eu agradeço muito isso, vai me deixar muito feliz e com mais vontade de gravar mais vídeos pra vocês. E, enfim, até semana que vem, e é isso aí. Tá a fim de dar o seu recado? Não, eu só me aproximei para escutar você melhor. Ah, qual é? Solta o verbo, cara. Tá certo, então só um pouquinho. Todo mundo tem medo do tamanho da minha bomba, só porque ela é grande se parece uma anaconda. A minha rola é grande e grossa e todo mundo diz que eu se pareço com um jegue. E toda vez que vou dar uma cagada, a minha rola também cai na privada. E o meu pau fica cagado, sim. Então virar de costa e dar o cu.